E aí, meus amores, tudo bem? Que saudade de vocês. Bom, hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem top. E a gente vai começar corrigindo a nossa sobrancelha. Estou usando essa paletinha da Jasmine, como vocês já viram em outros vídeos que eu uso ela, com o pincelzinho chanfrado. Como eu já falei em outros vídeos também, eu começo corrigindo minha sobrancelha de baixo. Ou seja, eu vou meio que traçando já o que a minha sobrancelha já tem. Eu só vou passando a sombra por cima do, do modelo que a minha sobrancelha está. Então, eu vou começando por baixo. E daí, depois, eu vou vir por cima. Então, eu não vou vir no início na sobrancelha. Eu venho praticamente da metade da sobrancelha e vou corrigindo. E depois, a gente vai o quê? Juntar tudo. Vai juntar tudo. E pegar a parte do pincel. Tipo, você não vai pegar mais sombra para fazer o início. Você vai pegar só o pincelzinho sujo e vai passar. Desculpe minha voz, é porque ainda estou um pouco gripada. Eu ia gravar esse vídeo antes, mas eu acabei deixando para agora, achando que ia estar melhor ainda. Mas, enfim. Agora as duas sobrancelhas prontinhas e a gente vai recortar ela para que ela fique no aspecto mais natural. Vou usar essa paletinha de corretivo nesse tom meio amarelado. E vou começar com esse pincel, né? E vou começar a passar esse corretivo bem próximo à minha sobrancelha embaixo. Vou passar bem rentezinho para que fique, depois que a gente esfume, ele fique com aspecto natural. E vou aproveitar e vou passar na minha pálpebra, em toda a minha pálpebra. Porque como a gente vai vir com a sombra depois e o sentido dessa maquiagem é uma make pra festa, pra noite, então normalmente é uma make pra noite a gente quer que ela dure, né? Então o corretivo vai ajudar para que a maquiagem dure, ele vai meio que potencializar a nossa maquiagem, porque como eu vou passar na pálpebra e depois eu vou vir com sombra, e principalmente que o tom que eu vou usar nessa make é um pouco escuro, então ele vai fazer com que dure mais. Então, recortei minha sobrancelha e passei o corretivo em toda a pálpebra e aqui nessa parte do nariz também. E eu fiz isso nos dois lados da minha sobrancelha. E agora com o pincelzinho sujo a gente vai passar em cima. A gente não pega mais produto, a gente só pega o pincelzinho sujo e passa em cima para que, tipo, fique mais natural, certo? Que é da mesma forma que a gente passa corretivo embaixo para deixar a sobrancelha no aspecto mais natural, a gente passa em cima também. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Lembrando que a gente não pega mais corretivo, a gente pega o pincelzinho sujo e passa em cima, ok? Agora a gente pega a esponjinha e vai dando batidinhas em toda essa parte que a gente passou o corretivo. Por quê? Porque na medida que a gente vai dando batidinhas, esse corretivo vai uniformizando a nossa pele e vai deixando o quê? Em um aspecto mais natural. Então não arrasta, porque se você arrasta, tipo a esponjinha no caso, você vai meio que retirar o produto que você tem passado. Então você vai dando batidinhas, porque nisso ele vai uniformizando na sua pele e deixando em um aspecto mais natural, que esse é o sentido que a gente quer para a nossa sobrancelha. Então eu faço isso embaixo e em cima. Em seguida a gente vem para a sombra. Eu vou usar esse rosinha, que é passando mais por um rosinha meio alaranjado. E aí eu vou usar ele no meu côncavo. Por que no meu côncavo? Porque eu quero que esse rosinha fique de fundo na minha maquiagem, na minha sombra. Para que depois que eu venha contra a sombra, esse rosinha prevaleça no fundo. Então o que? Eu vou pegar, vou só dando batidinhas nele, marcando o côncavo, que é meio que essa linha aqui, ó. Que é a parte mais gordinha assim que eu tenho. Então eu vou dando batidinhas e depois eu vou esfumando ele, subindo com a sombra. Eu vou passando a sombra e esfumando ele subindo e meio que pro lado. Porque um dos segredos da maquiagem que eu aprendi é que para uma maquiagem boa a gente tem que fazer por etapas. É a mesma coisa o olho. Então o olho tem que ser por etapas. Então a primeira etapa aqui para minha maquiagem, né, para o meu olho que eu vou fazer hoje, eu vou marcando o côncavo com esse rosinha. E aí na medida que eu vou pegando mais sombra, eu vou subindo ele, levando o pincel para cima e para baixo e meio que para o lado, para essa sombra se sair mais do côncavo, não ficar muito no côncavo, sabe? O pincel que eu usei para fazer essa marcação foi esse, que ele é um pincel gordinho, mas ele é menor.
Ele não é igual esse daí, que é maior e ele é mais aberto. Então, o primeiro pincel que eu usei foi o mais gordinho. Foi como eu falei. Como a maquiagem é por etapas, eu precisei usar um pincel menos grande e gordinho mais pequeno para fazer essa marcação no côncavo. E agora, com esse pincel maior, e ele é um pouco mais gordinho e ele é mais aberto, eu vou o quê? Eu vou esfumando mais esse côncavo, porque o outro eu só fiz a marcação. E eu dei uma esfumada de leve. Então, com esse pincel, eu vou esfumando ele. Vou esfumando, subindo e descendo pra cima, assim, fazendo... meio que rodando o pincel. Então, eu vou fazendo isso para que a minha sombra ela não fique muito marcada. Ela fica aquele rosinha bem natural, sabe? Feito isso, eu vou vir com esse vinho e eu vou esfumar esse vinho abaixo do primeiro esfumado, sem tirar o rosinha que a gente esfumou, ok? Bom, o pincel que eu tô usando ele é da Ruby Rose. Ele é um pincel chanfrado. Ele, como você sabe, o pincel chanfrado é pra sobrancelha, né? Sendo que pelo fato dele ser bem gordinho, eu uso ele pra esfumar e é super da hora. Então eu vou pegar a sombra, vou primeiro marcar ela aonde eu vou esfumar, ou seja, eu vou esfumar abaixo do primeiro esfumado. Então a gente vai esfumar abaixo e não vai subir para esse rosinha. A gente vai só esfumar marcando embaixo, porque eu não quero que esse rosinha saia, entendeu? Então eu vou marcando e vou esfumando, fazendo o movimento de vai e vem. Vê como ela já fica num aspecto legal, porque embaixo ela tá bem vinho, uma sombra forte, e em cima ela tá meio rosinha. Então eu vou esfumando isso, deixando tudinho de acordo. Em seguida, eu venho com aquele pincelzinho mais gordinho, que a gente esfumou aquele rosinha, e vou esfumar juntando essas duas sombras, juntando o nosso vinho com o nosso rosinha que a gente marcou o côncavo antes. Então eu vou esfumando, mas não meio que juntando para deixar tudo ou só um vinho ou só um laranja, entendeu? Eu vou só para deixar ela no aspecto mais natural. Na medida que você for passando a sombra mais escura, você vem com aquele pincelzinho que você esfumou antes e vai meio que juntando para não deixar a sombra mais escura muito marcada. Agora eu venho com o corretivo com o mesmo tom que a gente usou para recortar nossa sobrancelha e vou passar ele meio que em toda a pálpebra. Porque a gente vai vir com outro tom depois. E como eu falei, o corretivo potencializa. E também me ajudou o corretivo para eu saber em qual parte eu vou passar outra sombra. Então, o corretivo ele também ajuda nisso. Porque você vai fazer uma marcação primeiro, então depois que você vir com a outra sombra, você vai saber que você não vai poder passar ela onde não tem corretivo. Agora eu venho com a esponjinha e vou uniformizando esse corretivo na minha pálpebra. Em seguida, eu vou vir com o pincelzinho sujo que a gente usou para fazer os dois esfumados. E vou esfumar para tirar essa marcação do corretivo. Em seguida, eu venho com lápis preto, passando em toda a área que a gente passou o corretivo. Ou seja, como eu falei, o corretivo ajuda para que a gente não ultrapasse essa área e que bata na sombra. Então, eu sei que eu só vou passar lápis preto onde tem corretivo. Eu vou pegar essa sombra preta e vou depositar ela em toda a área que a gente passou lápis preto para potencializar mais ainda a sombra. Então, eu venho passando ela em toda a área que eu já tenha passado lápis preto. Porque eu quero que a maquiagem dure e quero que essa sombra ela fique bem top. Depois disso, eu venho com aquele pincelzinho que a gente esfumou a sombra a vinho. E vou esfumar essa preta subindo ela. Mas subindo ela e não ultrapassando a nossa marcação vinho e a nossa marcação rosinha. Então, com a sombra que eu passei, eu vou só pegando o pincel, passando pro lado, pro outro, que a sombra, o preto, ela vai subindo um pouquinho. E até porque eu não quero que aquele preto fique marcadão, como se a pessoa levou um murro na cara, enfim, né? Então, eu quero ela com aquele sombrinha mais clara, sabe? Então, eu vou esfumando isso e não ultrapassando as duas sombras que a gente usou antes. Vê se o preto esfumado não fica legal? Agora eu vou usar essa água termal da Ruby Rose e vou passar ela em toda a minha pele. Depois de ter passado a água termal, eu vou vir com essas duas bases, que uma é da Luisance e outra é da Diversa, e vou fazer uma mistura para passar na minha pele, porque a da Diversa é um tom mais forte que o meu, então vai ficar um pouquinho forte antes, mas eu vou usar já a da Luisance para deixar de acordo com o meu tom. Vou usar o pincelzinho chanfrado. Depois de ter dado batidinhas com o pincel
na nossa base, eu vou vir com um corretivo. Eu esqueci de mostrar, mas ele é um pouco mais claro, que é aquele tom que a gente usou para corrigir nossa sobrancelha. Então, eu vou passar ele aqui nessa área da olheira, perto do meu nariz e abaixo do meu olho. E no queixo, no arco da minha boca e na testa, ok? E depois eu vou vir com a esponjinha, dando batidinhas, uniformizando o corretivo na nossa pele. Depois de ter espalhado todo o corretivo na parte que a gente quer iluminar, eu venho com esse pó, que ele é um tom mais claro que a minha pele, ele é praticamente do tom do meu corretivo. E como o corretivo ele serve para iluminar, então eu já usei esse pó meio que para dar um acabamento no corretivo e ajudar na iluminação. Então eu vou passar esse pó em toda a área que eu passei o corretivo. Como vocês sabem, para fazer meu contorno eu uso 3 tipos de marrom. Então aí eu vou usar esses 3 com esse pincelzinho que ele é um pouco mais jetado, ele é tipo chanfrado. E vou fazer o contorno nesse ossinho que a gente tem na nossa bochecha, em direção ao início da nossa orelha e o final da nossa boca. Então, eu vou marcando, fazendo o contorno, ok? Fiz o contorno também na minha testa, ok? Então, agora eu venho com um pó, que ele é do meu tom, e vou uniformizar tudo isso que eu passei. Base, corretivo, o outro pó que a gente passou. Então, eu vou uniformizar tudo isso, ok? Agora eu venho com essa paleta de iluminador, que é da Luisance, e vou usar esse tom rosinha, tipo um branco, ok? Vou usar esse tom aí, ó. Eu acho um tom bem bonito. Eu acho que ele ilumina mais até que o dourado. Então, vou pegar o pincelzinho, vou passar o iluminador acima de onde a gente fez o contorno, no arco da minha boca, no meu nariz e no arco da minha sobrancelha e no cantinho do meu olho, ok? Para dar uma iluminada a mais, deixar a maquiagem mais belíssima. Feito isso, agora eu venho com o lápis e vou passar na minha linha d'água. Vou passar o lápis e depois eu vou vir com aquele vinho, sabe? E vou esfumar em cima desse lápis, ok? Para ficar aquele tomzinho abaixo do olho. E agora coloquei os cílios postiços. Galera, eu ainda não estou preparada para mostrar como eu coloco os cílios postiços. Porque, tipo, eu tenho que encontrar um local meio que correto, sabe? Pra eu ficar. Porque às vezes eu vou tentar de um jeito e não vai, eu vou tentar de outro, eu ainda apanho muito. Então, ainda vou mostrar pra vocês aqui. Coloquei meus cílios e vou passar esse batom bem vermelhão, sabe? Porque eu acho que uma maquiagem belíssima combina com um batom bem vermelho. Vou passar ele em toda a minha boca. Então, passei. Esse foi o resultado da nossa maquiagem, né? Que ficou top. Vamos dizer assim, tô orgulhosa de mim. Agora aguarde, né? Que vem mais coisas. Agora eu vou fazer um penteado para combinar com essa make top, né? Soltei meu cabelo e vou começar a mexer nele, soltando as minhas mechas. Porque como meu cabelo estava preso, ele estava marcado. Então eu vou o quê? Soltando para que o meu cabelo fique cheio. Porque o meu penteado ele é um pouco de lado. Então eu quero meu cabelo cheio e quero meus cachos definidos. Em seguida, eu vou vir com o borrifador e vou passar em toda a parte do meu cabelo. E vou passando a mão. Pra quê? Para os cachos ir voltando aos poucos, ok? A gente é só mostrada, não ligue. E enfim. Esse borrifador com água praticamente em todo o meu cabelo. Mas eu não passei pra ficar aquele molhado. Foi só nas partes que eu vi que estava meio indefinido. E nas pontas, que é um pouco mais seco. Agora eu dividi de lado. Tipo, você vai abrir a sua liberdade como você usa seu cabelo assim do lado. E eu dividi. Prendi a outra parte, porque eu sou uma pessoa muito desastrada, então eu não quero que a outra parte me atrapalhe a fazer essa. Então, eu não tinha encontrado o meu pente, então eu peguei o pincel de iluminador e fui fazer a minha linha para o meu penteado, né? Porque o pincel também serve para outras coisas. Então, eu dividi, ó. Dividi essa parte para ficar pro lado de lá, deixando certinho. E em seguida, eu vou dividir mais uma parte, ou seja, mais uma mecha. Ó, dividi essa mecha, que é a mecha que a gente vai fazer o penteado. E eu vou passar o borrifador na mecha, porque ela tá um pouco seca. E como o penteado, o sentido do penteado é pra festa, eu quero que ele dure. Então, eu vou passar o borrifador com água em toda a minha mecha, nas pontas. E aí, eu vou passando a mão. Em seguida, eu vou vir com creme. Esse que é da Scala, né? Que, minha gente, que creme top. Eu vou postar um vídeo fazendo a finalização com eles pra vocês verem. E vou passar em toda a minha mecha esse creme. Agora eu venho com essa escovinha e vou penteando o início da minha mecha, porque como eu falei, eu quero um penteado bonitinho, né? Então eu vou fazer isso, penteando a minha mecha. Em seguida eu vou dividir a minha mecha em 2 partes e vou começar a distorcer ela. A primeira parte eu começo a distorcer. E na medida que eu vou distorcendo a primeira parte, eu vou pegando a segunda e vou juntando tudo e fazendo uma mecha só. Eu acho que
esse efeito, assim, de dividir em duas partes, fica melhor do que distorcer toda a mecha, entendeu? Então é isso. Em seguida, eu vou pegar e vou prender atrás com um bilírio, um grampo, como vocês conhecem. Eu vou colocar 2. Por quê? Porque é pra durar, né? Feito isso, eu solto a outra parte do meu cabelo e vou ajeitando ele, deixando ele cheio e arrumadinho. Em seguida, eu vou vir com a escova, tá? E vou fazer o meu baby hair. Eu não sei fazer um baby hair daqueles bem bonitinhos, mas nós tenta, ok? Vou fazer um baby hair porque eu acho que fica muito fofinho um baby hair assim, cara. E é isso. Esse foi a minha make, esse foi meu penteado. Eu espero muito que vocês gostem. Se quiserem mais vídeo como esse, me fale, ok? Me sigam lá no Insta.